A paz do Senhor Jesus a todos. Eu quero aqui deixar dia 7 de fevereiro de 2022, deixar mais um vídeo aqui para o canal, meu canal aí. É um vídeo esclarecedor. Será que Deus ouve todas as nossas orações? A palavra de Deus diz que Ele ouve, mas em ouvir e responder aí há uma questão, né? Existe a maneira certa de se dirigir a Deus? Existe. Pelo que Jesus ensinou, existe, através da palavra dele. Então eu queria deixar relatado aqui alguns versículos explicando como nós devemos nos dirigir a Deus em oração. Será que eu posso fazer oração de qualquer maneira? Mas eu posso conversar com o Pai? Sim, sinceramente, existe a oração dos verdadeiros adoradores. Existe a oração também que infelizmente está errada, porque as pessoas aprenderam errado. Então Jesus, conversando com a mulher samaritana no capítulo 4 de João, Evangelho de João, capítulo 4, diz assim, ó, verso 23. Jesus falando. Vós adorais, o 22, vós adorais o que não sabeis. Muitos fazem oração sem saber o que estão fazendo. Ó, Jesus explicando. Nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Exatamente, Jesus é um judeu que veio, um judeu, um homem, mas ele era o Deus encarnado, o verbo encarnado. 23, Jesus falando, mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai. Ó, veja bem o que ele está falando, adorarão o meu Pai, o Pai celestial, o Criador de todas as coisas, em espírito e em verdade, porque o Pai procura os tais que assim o adorem. Deus é espírito, importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Para mim adorar em espírito e em verdade, eu tenho que estar nascer da água e do espírito, como eu expliquei nos outros vídeos. Aí eu sou espiritual, não que eu sou perfeito, eu sou falho, mas todo dia eu tenho que estar me confessando, não com homens, mas para Jesus. Por que Jesus? Porque Jesus é meu advogado. Lá em primeira epístola, antes do Apocalipse, primeira epístola de João, capítulo 2, João fala que, meus filhinhos, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Mas se alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo. Então ele é nosso advogado. 1 Timóteo capítulo 2, verso 5 diz assim, que existe um só Deus, que é Pai de todos, e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Ele nos se deu em resgate por nós. Então essa é a verdadeira oração. Aprenda do modo correto, que existem os verdadeiros adoradores. Existem aqueles que estão na ignorância, infelizmente, que não querem aprender, né? Acham que são salvos por estar dentro de uma placa. E não é assim, a salvação é por Jesus. Muitos dos antepassados não tinham nem igreja para congregar, né? Paulo fundava igreja, mas não parava em igrejas. Igreja de Coríntios, de Éfeso, Pérgamo, enfim, Colossenses. Foi tudo igreja que ele fundou. Então eu quero ensinar nesse vídeo como que nós devemos nos dirigir a Deus em oração. Jesus, capítulo 14 de João, Evangelho de João agora. Capítulo 14 e o verso 13, Jesus fala, ó. E tudo quanto pedires em meu nome, eu o farei. É em nome de Jesus. Para que o Pai, o Criador, o Deus Todo-Poderoso, seja glorificado no Filho. Verso 14. João, Evangelho de João, capítulo 14, verso 14. O verso 14 diz assim, se pedires alguma coisa em meu nome, eu o farei. Se me amardes, o 16, guardareis os meus mandamentos. Então, amar a Deus sobre todas as coisas. Jesus resumiu os 10 que Deus apareceu para Moisés lá. Amar a Deus sobre todas as coisas, de toda a tua força, de toda a teu coração. E ao próximo, ao teu próximo como a ti mesmo. Mas o meu próximo é inimigo, por exemplo. Eu tenho que amar ele, eu tenho que amar meu inimigo. Se eu digo que sou cristão e odeio meu inimigo, peço a morte dele, eu não sou um verdadeiro cristão. Quando nós oramos pelo nosso inimigo,
Deus nos honra e nos abençoa, nos livra. Entende? Ele que é o juiz. É ele quem vai tratar com essas pessoas. E o capítulo 16, ele fala assim, ó. Jesus falando. Verso 22. O verso 24, vamos ver. Até agora nada pediste em meu nome. Pedi e recebereis, para que a vossa alegria se cumpra. Então Jesus é bem claro aqui, ó. Até agora nada pediste em meu nome. Muitos não pediram ainda, não sabem fazer essa oração sincera. Fazem uma oração sincera, mas errada, infelizmente. Então temos que aprender a verdadeira oração. Pois o mesmo Pai vos ama. Então no verso 27 ele fala. Eu quero ler um pouquinho do capítulo 15 do Evangelho de João, ó. Jesus relata aqui, ó. Olha que Jesus, ele se coloca como a porta no capítulo 10 de João. É muito tremendo o capítulo 10. Ele diz, eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Atos 4:12, já expliquei em outros vídeos. Mas o capítulo 15 de João, ó. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Olha o exemplo que ele dá aqui, ó. Toda vara em mim que não dá fruto, ele tira. Se nós temos um encontro com Jesus, somos salvos pela graça dele, pelo sangue e o sacrifício dele, eu tenho que dar frutos, é normal, espontâneo. Se eu sou salvo, eu tenho que dar frutos, e frutos bons. Eu não vou poder, eu sou um cristão, e fazer coisas erradas. Eu não posso fazer mais aquelas coisas erradas. Eu não quero entristecer o Espírito Santo de Deus, porque eu sou o templo do Espírito Santo de Deus hoje. Jesus fala assim, ó, toda vara em mim que não dá fruto, ele tira. Ponto e vírgula. É ele que fala. Ele tira fora. Aí continua, ponto, vírgula. E limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto ainda. Então esse é o segredo. Vós já estás limpo pela palavra que eu vos tenho falado. Essa é a palavra falada de Jesus. Todo dia que nós lemos a palavra, nós vamos nos limpando. Ela vai ensinando a nós fazer as coisas certas. Está em mim e eu em vós, como a vara de si mesma não pode dar fruto, ó, sozinho não podemos dar fruto. Nós temos que estar na oliveira verdadeira, que é Jesus. Capítulo 15 ele fala isso. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Por que ele fala verdadeira? Porque existe, com certeza, falsos ensinamentos. Então Jesus é o tronco, a oliveira. E nós, todos aqueles que têm encontro com Jesus, somos ramos, galhos, enxertados nele. Capítulo 11 de Romanos fala que nós éramos jambuzeiros. E jambuzeiro não pode dar fruto bom. Leia o capítulo 11 de Romanos que você vai entender. Que os ramos naturais dos judeus foram cortados. Porque eles rejeitaram o Messias, Jesus, o ungido, Messias em hebraico. Então nós gentios fomos enxertados no lugar dele. Quando ele foi aberto as feridas com os cravos nas mãos e nos pés, a lança atravessou ele do lado, essas aberturas eram simbolicamente espiritual, que nós fomos agora enxertados nele. E estamos recebendo os ensinamentos da palavra dele, que nos purifica, nos lava, nos restaura todo dia e nos prepara para a vida verdadeira e eterna. Então aprenda a fazer a oração certa. Mas existe, vamos aqui, eu quero deixar bem claro outro versículo aqui. Ensinamentos que existe, que Jesus, o Pai, é um só. A palavra de Deus me diz que são 3. Epístola de João, primeira epístola de João ali fala, relata ali, não vou citar. Que são 3 os que testificam no céu. O Pai, a palavra e o Espírito. E esses 3 testificam em um. Nossa mente nunca vai compreender, mas como que Deus é 3 e é um? Isso aí é Deus, nós não podemos entender Deus. Deus é Deus. Nós somos limitados, somos criaturas dele. Capítulo 22 do Apocalipse, verso 1 diz assim, Jesus citou, relatou, ditou o Apocalipse para João e João foi escrevendo. Muitas coisas ali é o próprio Jesus falando. E mostrou-me o rio puro da água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus, o Pai, Criador de todas as coisas,
e do Cordeiro. Então, muitos versículos falam que Jesus, vencendo a morte e o inferno, ressuscitou ao terceiro dia e está sentado à destra do trono de Deus, do Pai, intercedendo por nós, seus filhos, né? Todos os dias nós somos tentados pelo maligno aí nesse mundo aí, esse mundo jaz no maligno. Todo dia nós temos provas e nós temos que nos dirigirmos a nosso advogado, como citei aqui, primeira epístola de João, capítulo 2, filhinhos meus, não pequeis, mas se alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo o justo. Capítulo 8 de Hebreus também, se você quiser tirar dúvida, capítulo 8 de Hebreus fala, né? Então Jesus é o nosso advogado, Jesus é o nosso intercessor, 2 Timóteo, é a primeira epístola de Timóteo, capítulo 2, verso 5, ele é o nosso intercessor. Então fique com Deus, que Deus abençoe a tua vida e aprenda a fazer a verdadeira oração em nome de Jesus, como ele ensinou, é ensinamento do próprio Jesus, uma receita de como nossa oração é respondida, como que nós vamos ter esse contato com o Pai Celestial, através de Jesus. Amém? Que Deus abençoe a todos. Fique na paz do Senhor Jesus.